diz a Escritura. Então, nós focalizamos mais diretamente na ceia, né? O sacrifício que Jesus se ofereceu. Ele só foi preso, maltratado, esfoliado, né? Sacrificado na cruz, porque ele se entregou. Não porque os outros tinham o poder de fazer o que bem quisesse com a vida dele e a hora que quisesse. Não tinha. Então, eu gostaria de falar um pouco a respeito da morte, da ressurreição de Jesus, mas num contexto, o contexto das promessas da palavra de Deus. Porque o sacrifício de Jesus, a sua morte e ressurreição, aconteceram num momento da história, né? Mas aquilo foi profetizado muitas vezes anteriormente, foi anunciado, né? E posteriormente também, porque era necessário. E é nesse contexto eu quero destacar aqui alguns textos, 3 ou 4 textos, enfim, né? Para te dar uma compreensão de como o sacrifício de Jesus, que ocorreu num ponto da história, num momento definido, numa geração, né? Uma geração escolhida para ver o Messias e para saber do seu sacrifício redentor. Há um contexto, nós não podemos perder de vista esse contexto. E o que eu quero chamar a sua atenção está nesses textos. Vamos lá. A primeira e principal referência, não é a primeira referência da Bíblia, mas a primeira referência com promessa, né? Com juramento, Deus fez a Abraão. E ele, quando chamou Abraão, disse: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O texto poderia terminar aqui. Uma palavra dirigida a Abraão, né, no seu chamado. Deus teve o cuidado de falar, né, de colocar diversos aspectos relacionados com esse chamado. Mas falta um pedacinho. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outro trecho, acho que é Gênesis 22, 18, diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Né? Eu li então aqui Gênesis 12, de 1 a 3. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão. E Deus cumpriu essa promessa. Né? Mas tem a parte que diz respeito a Abraão, a sua família, né? A sua descendência na terra. Né? Deus ia sustentar aquilo e cumprir aquilo que ele prometeu, mas ele diz: em ti, ou na tua descendência, como diz o outro texto, né? Serão benditas todas as famílias da terra. Bem, se é na descendência de Abraão, então é algo futuro. Muito bem. A gente passa aqui para Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, depois que Deus chamou Moisés, o enviou ao Egito para arrancar ou para tirar o povo de Israel do Egito das garras de Faraó, né? Do jugo de ferro de Faraó. Deus cumpriu, tirou, né? E eles foram para o deserto e se encontraram ali no Monte Sinai, né? Em Horebe, no lugar onde Deus encontrou anteriormente Moisés e falou com ele e o chamou para aquela obra.
Ali fizeram uma aliança de sangue. Da mesma forma que foi feita uma aliança de sangue lá atrás com Abraão, né? Porque quando Deus quer estabelecer algo com as suas criaturas, com aqueles que Ele criou, e quer dar um cunho forte, um cunho durável, um cunho que não pode ser quebrado, Ele faz uma aliança. Deus é Deus de alianças. Deus é Deus de promessas. Elas estão juntas, elas andam juntas, aliança e promessas de Deus. Mas aqui em Êxodo 19, 5 e 6, diz: agora, pois, Moisés falando, né, a palavra do Senhor ao povo de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Santa significa separada das demais nações, para um propósito do Criador, do Senhor dos céus e da terra, perante as nações. Então Israel iria servir como testemunha, como testemunho de Deus aqui na terra, e é este povo que ao longo das gerações, preservando, mantendo e vivendo a aliança e as suas promessas, a sua lei, receberia no tempo certo, na geração certa, o aparecimento do Messias, o Redentor de Israel e o governador dos povos. Aleluia! Porque é assim o que diz a Bíblia no Velho Testamento acerca de Jesus. Os gentios esperarão nele. Ele é o governador dos povos. É esse contexto, ou esse foco, né? Então, Israel recebeu essa aliança, fez a aliança, a promessa foi dada, porém, Israel, de bate-pronto assim, já teve medo, os filhos de Israel tiveram medo de encarar esse desafio. Eles disseram para Moisés: olha, nós não conseguimos ficar perto desse Deus terrível, porque eles estavam apavorados com aquilo que estavam vendo lá no Sinai, né? Fala você com Deus e depois você ouve e fala para nós e a gente vai cumprir a palavra. Ou seja, você vai ser o nosso porta-voz, ou o nosso mediador, né? E o que deu é que o povo de Israel acabou cedendo, né? E não entrando na plenitude desse propósito, e Moisés separou uma tribo, a tribo de Levi, para fazer o sacerdócio. E da tribo de Levi, a casa de Arão, daí vem o sacerdócio. Os levitas são os cooperadores, né? Os ajudantes, que ajudam na obra, né, sacerdotal. Então, Deus encarou isso. Tudo bem, então vamos em frente, né? Mas o propósito original era que todos fossem sacerdotes, todos ouvissem a voz do Senhor, todos adorassem a Deus sem impedimento. Mas criou-se uma classe sacerdotal. Muito bem. Isso veio até o tempo de Jesus. Quando Jesus surgiu, né? Ele estava encaixado nisso. Jesus vem da tribo de Judá, né? A sua descendência não é a descendência sacerdotal, aparentemente, né? O pai dele era da tribo de Judá, mas a mãe de Jesus, o pai natural, né? José era da tribo de Judá, da casa de Davi, como Deus havia prometido, que da semente de Davi, né, haveria um que iria reinar para sempre. Bom,
Tudo bem. Não estou entrando nessa promessa, que Deus fez a Davi para ganhar um pouquinho de tempo, mas é Abraão, Moisés, Davi, e depois Jesus. Ali estão os pontos principais da história bíblica, né? Da história dessa redenção, dessa promessa, né? E aí vem Jesus, tendo seu pai, entre aspas, José, da casa de Davi, da tribo de Judá, mas Maria era da casa de Arão, a casa sacerdotal. Se você olhar a genealogia, você vai descobrir isso. E em Jesus, a casa real, que vem de Davi, e a casa sacerdotal, se unem numa só. Então Jesus é o representante da linha real e da linha sacerdotal. Ele encarna o sacerdócio e a realeza, o reino. Aleluia. Glória a Deus. E o terceiro aspecto é que Jesus veio para ser o sumo sacerdote de uma nova ordem, não da ordem de Arão, mas nem levita, mas da ordem de Melquisedeque, que é a ordem que permanece para sempre. Aleluia. Então, Jesus veio cumprir, porque ele é o descendente de Abraão, né, e descendente da casa real de Davi, veio cumprir as promessas, as profecias que estavam escritas a respeito dele, como ele mesmo falou no caminho de Emaús para aqueles 2 discípulos, né? Falou: vocês não estão entendendo o que aconteceu, não? Vocês estão aí tristes, abatidos, né? Decepcionados, porque aquele que vocês criam que ia ser o Redentor de Israel foi crucificado, está morto já o 3º dia. E ainda, algumas mulheres disseram que o túmulo estava vazio, foram lá procurar o corpo, não encontraram, e vocês não estão acreditando, como vocês estão duros de coração. Jesus repreendeu a dureza deles e começou a falar acerca do Messias, conforme estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. E aí eles começaram a perceber que a palavra, né, a lei, toda a Bíblia judaica tinha os elementos, né, de promessa, os elementos proféticos que falavam a respeito de Jesus. Mas eles ou desconheciam ou não tinham um entendimento adequado, de tal forma que não conseguiram ligar coisa com coisa. Só ficaram decepcionados pelas coisas, pelas circunstâncias e por aquilo que os seus olhos se encheram de ver. Ao ver, né? Então, Jesus começou a esclarecer para eles que a palavra previa isto. Que isso, talvez eles não contassem com isso, mas a palavra previa. E tinha que acontecer. Por isso, quando Jesus, sem se revelar, fez menção de ir embora, eles chamaram Jesus para ficar com eles, né? E ali, na hora da refeição, no partir do pão, Jesus se revelou e eles viram que era o Cristo ressurreto, né? Mas Jesus desapareceu. Lucas também descreve um encontro que Jesus teve com os discípulos, lá no capítulo 24, lá pelos versos 44, 43 até 48, por ali, Jesus falou assim: olha, se cumpriu o que estava previsto nas Escrituras, né? Tudo aquilo que estava escrito a meu respeito, na lei, nos profetas e nos salmos, ou nos escritos, né? E ali diz que Jesus abriu o entendimento deles para compreender aquilo que estava predito ou previsto nas Escrituras a respeito dele. Aí eles começaram a entender o plano. A palavra foi aberta. Tudo começou a se ligar, ponto com ponto, né? E aí eles viram o quadro geral, né? A totalidade do propósito de Deus. De como o Senhor, através dos séculos e das gerações, foi trabalhando, foi conduzindo o povo, foi mantendo o povo, apesar dos seus pecados, apesar das suas faltas, etc, etc, né? Mas Deus preservou, né? Um remanescente, como a Bíblia diz, né? Como os profetas dizem, um remanescente que seria salvo, seria alcançado.
E apesar da rejeição que muitos fizeram, né, especialmente as autoridades, né, aqueles que eram cabeças, né, da religião e também do Senado civil ali, né, do Senado legislativo, né, de Israel, né, os anciãos, os escribas, os fariseus, saduceus, apesar de toda aquela elite rejeitar Jesus, mas muitos viram em Jesus o Messias, o Salvador. Tanto é que Pedro, um dia, quando Jesus perguntou: e vocês, que dizem que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Pedro disse: tu és o Filho de Deus, o Messias de Israel, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele: você só está falando isso porque meu Pai revelou isso para você. Porque pela sua cabeça, você não ia entender isso. Aleluia. E agora, passado um tempinho, né, Jesus ressuscitou, 40 dias, se expôs. Depois de mais de 10 dias esperando a descida do Espírito Santo, aí eles começaram, a partir da descida do Espírito, começaram a pregar, né? Começaram a falar. E aí a gente vai lá em Atos capítulo 3, um desses momentos, né, posteriores, em que houve ali um milagre, né, do coxo, e Pedro teve que falar para o povo, teve que pregar. Ele não estava sozinho. Mas você vê um outro Pedro, um Pedro que agora entende a palavra de Deus. Todo aquele, o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, né? Pedro entendeu a missão de Jesus. Pedro entendeu quem era Jesus. Pedro entendeu o propósito de Deus através de Jesus, em Jesus e através dele. E Pedro entendeu a missão dele, como os dos demais apóstolos e discípulos, através do mandamento de Jesus. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Esse é o ide. Mas em um outro momento, Jesus, acho que é capítulo 24 de Lucas, né? Ele disse: assim como o meu Pai me enviou, eu envio a vós. Eu envio vocês. Então Jesus passa para os discípulos a missão que o Pai confiou a ele. E que ele cumpriu integralmente, naquilo que lhe cabia cumprir. E que outro não poderia ter feito. Mas aquilo que os seus discípulos podiam fazer e deviam, Jesus confiou a eles, né? Havia muitos discípulos de Jesus na época, muitos se converteram a Jesus, mas havia 12 apóstolos que Jesus separou para serem os cabeças, né, da igreja cristã, da igreja de Cristo, do corpo do Senhor que estava nascendo. Muito bem, aí a gente vai lá em Atos capítulo 3, verso 18 e 26, no meio do discurso ali do apóstolo Pedro, e ele diz o seguinte: mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Agora ele entendia, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, tempos de consolação, de paz, de alegria, tempos de propósito divino sobre a sua vida, tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará ou levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis,
em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Perderá a salvação, vai morrer em seus pecados. Simples. Todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, esse é o ponto, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades, das suas maldades, das suas obras carnais, das suas obras malignas, tudo igual. Vê como nesse verso 26 de Atos 3, Pedro faz a ponte com aquela palavra que Deus deu a Abraão. Em ti, ou na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra. A palavra nações, no original grego, é etne. Etne é uma palavra que traz para o português etnia. E etnia é todo grupo de pessoas com uma cultura própria. Na África, nós temos, por exemplo, muitas nações, estados, né? Com seu território, suas leis, etc., né? Mas dentro de cada estado africano, existem algumas etnias. Em alguns lugares tem grupos de pessoas, né? Com cultura própria, com vida própria, mas eles estão dentro de um contexto que veio depois, né? A formação dos estados, com suas leis, seus governantes, etc. Mas antes disso, eram etnias. Assim a Europa, assim a terra, cheia de grupos, como que tribos, né? São etnias que têm uma característica física, que têm uma cultura própria, uma língua própria, costumes próprios, e assim vai, né? Então, essas são as nações da terra. Ou seja, o Senhor quer alcançar, Ele não quer alcançar, por exemplo, só os sul-americanos, ou só os brasileiros no Brasil, ou só os chilenos, ou argentinos, ou peruanos, ou africanos, porque na África tem muitas etnias, muitos grupos. Por isso que o movimento missionário mundial, no século XIX e também no século XX, levantou muitos missionários e partiram, muitos deles, para lugares na Ásia, né? Na África, também nas Américas aqui, mas para lugares onde tinham tribos, que eram difíceis de ser alcançadas, com língua própria, costumes próprios, né? Etc, etc. São etnias, são nações. E o Senhor disse que, através do descendente dele, ele iria abençoar todas as nações da terra, ou todas as etnias. Se você não sair do Brasil e se colocar a evangelizar, a levar a palavra, a dar o seu testemunho, você tem aqui no Brasil centenas de nações representadas, asiáticas, africanas, europeias, do leste e do oeste, né? Oriental, ocidental, da Norte América, da América Central, da América do Sul. Nós temos muitos. O Brasil é um país que foi construído com os imigrantes. Fora os imigrantes, nós temos os indígenas. Tirando os indígenas e os africanos que vieram por conta da escravidão inicialmente, não é? Os demais são imigrantes. Então você pode alcançar os franceses, os alemães, os haitianos, nigerianos, né?
os venezuelanos, etc., etc., né? Os italianos, os espanhóis, os portugueses. Meu pai era espanhol, ele não foi alcançado na Espanha, foi alcançado aqui no Brasil. A minha família descende de espanhóis. Meu pai era espanhol, minha mãe era neta de espanhol. Então, os espanhóis estão sendo alcançados no Brasil. E assim tantos outros, né? Assim os indígenas, né? Assim os negros, né? Que estão aqui, os descendentes dos negros, etc. Enfim, são as etnias que o Senhor disse que ia alcançar. Então, nós temos aqui a palavra de Pedro, dizendo que, através do seu servo, Deus colocou primeiro para eles, né? Como diz aqui o texto, ele primeiramente a vós outros, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar os filhos de Israel, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Mas abençoar os filhos de Israel era a primeira prioridade do Senhor Jesus, porque ele veio para o seu povo, veio para a nação que era uma nação sacerdotal, nação santa. Aí você vai lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9 e 10, e você lê o seguinte: vós sois nação santa, povo escolhido de Deus, ou povo de propriedade exclusiva de Deus, povo sacerdotal, aleluia, povo separado para Ele, para ser testemunha do Senhor. E Pedro está se dirigindo aos cristãos, né, que se converteram a Jesus. Então, amados, esses três textos que eu te dei, de Gênesis 12, de Êxodo 19 e de Atos 3, eles estão mostrando a promessa de Deus num contexto, né, entre as gerações, no tempo também, para falar de um que viria e se sacrificaria por todos nós. Nós estamos há praticamente 2000 anos desse sacrifício de Jesus. 2000 anos. E Deus continua trabalhando. Deus continua tratando com cada geração. O Deus que nós cremos é um Deus de gerações. É um Deus de aliança? Sim. É um Deus de promessas? Sim. Mas é um Deus de gerações. Ou seja, em cada geração, Ele tem um interesse de se revelar, se manifestar, de colocar a sua palavra, de fazer os seus sinais, de trazer os sinais do reino, de gerar a luz do Senhor, o testemunho de Cristo em cada geração, para que ninguém se perca. E isso em toda a terra. Agora, particularmente, eu quero falar aqui do Brasil. Ontem nós estávamos orando aqui no tempo de jejum, né? Jejum e oração, de consagração ao Senhor. E nós dissemos aqui algo que é muito claro para nós nesses dias. Deus tem abertos um tempo propício para a igreja brasileira. Não que não está abrindo um tempo favorável para a igreja em toda a terra. Está. Mas eu quero me concentrar aqui na igreja no Brasil. Deus tem aberto um tempo propício, favorável, facilitador para a igreja do Brasil. Para quê, pastor? Para dar a essa igreja a condição de buscar e encontrar o Senhor, de pedir e receber, a condição de se santificar, se purificar dos seus pecados, de origem da carne, de origem do mundo. Dar a oportunidade dessa igreja no Brasil ser restaurada, ser fortalecida, ser avivada, ter a consciência da vontade de Deus, do chamado de Deus para ela, no tempo e no espaço, neste tempo e no espaço, no Brasil e no mundo.
Então, este é um tempo muito especial da parte de Deus. Se você não tinha ouvido isso ainda, considere-se notificado. Eu estou profetizando para você, em nome de Jesus. Estou declarando a palavra do Senhor para você, palavra viva. Deus, o Senhor que nós cremos, tem aberto à nação do Brasil um tempo propício para a sua igreja se levantar, se firmar, assumir o seu lugar e a sua obra, a sua função nesta nação, da forma que Deus quer. Vendo a igreja como uma nação santa, uma nação sacerdotal, um povo de propriedade exclusiva dele. E olha que Deus tem ciúmes de nós. Deus não quer dividir a nossa vida e a nossa família, nem com a carne, nem com o mundo, nem com as maracutaias do diabo. Deus é zeloso, Deus é santo e quer que o seu povo seja santo. Um povo separado, um povo que vive na pureza, na integridade de coração e de caráter, que vive debaixo da graça, debaixo da iluminação do conhecimento do Senhor, debaixo da direção do Espírito Santo, que faz o seu trabalho como qualquer outro, que tem a sua profissão como qualquer outro, que estuda como qualquer outra pessoa, que cuida do seu lar, da sua família e dos seus bens como qualquer outra pessoa, mas que tenha consciência de que é servo e serva do Deus Altíssimo, tenha consciência de ser luz, tenha consciência de ser alguém que foi alcançado por Jesus, retirado do mundo, e que agora é um representante do reino de Deus aqui na terra, perante esta geração. E que vive debaixo dessa consciência, que não se mistura com o mundo, que não se mistura com a mundanidade deste mundo, que não se mistura e não segue o caminho da carne, não segue o caminho dos pecadores, como diz o Salmo 1, não segue o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores, mas é forte e ativo para andar na vontade de Deus e fazer aquilo que lhe agrada. É esse o ponto. É isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. Durante 3 anos e meio eles foram treinados, e depois eles foram impactados com a morte, depois impactados com a ressurreição de Jesus, depois impactados com o conhecimento da palavra do Antigo Testamento que eles não tinham com clareza, por mais que Jesus tenha ministrado a eles. Aí sim eles estavam empoderados com o conhecimento do Senhor, conhecimento da palavra. Deus quer usar o seu povo, mas o povo de Deus não pode ser ignorante. Tem que conhecer a palavra, tem que conhecer os caminhos do Senhor, tem que conhecer as verdades de Deus, tem que andar nos caminhos e na vontade do Senhor, tem que ser cheio do Espírito, tem que ter comunhão com o Espírito, tem que estar debaixo do senhorio de Cristo, tem que conduzir a sua vida e a sua família da mesma maneira. Porque não adianta você pregar para o mundo, querer alcançar o mundo e perder a sua casa, por falta de cuidar da sua família, de cuidar dos seus filhos, de ter o cuidado com o seu cônjuge e com aqueles que fazem parte da sua família ou da sua parentela. Isso é muito importante. Mas eu só contei metade para você. Deus não está apenas abrindo um tempo propício para a igreja do Brasil. Deus está abrindo, Ele já tem aberto um tempo eu coloquei aqui, oportuno para a nação do Brasil. O que é um tempo oportuno? É um tempo apropriado. É um tempo em que Deus se dispõe a visitar. Você entende o termo visitar, né? A se mover, a cobrir aquela nação, cobrir aquela cidade, cobrir aquela região e agir poderosamente naquele lugar.
liberar a sua palavra, levar as pessoas a serem convencidas do pecado, da justiça e do juízo, levar as pessoas a serem quebrantadas de coração. Um tempo oportuno para que as pessoas reconheçam que elas estão perdidas sem Deus, sem a graça de Jesus, que elas precisam se reconciliar com Deus. Os seus pecados pesam contra ela. O viver na injustiça, na perversidade, como Pedro fala aqui, na maldade, só alimenta mais a destruição, a enfermidade de alma e a morte na vida dela e na família dela e no caminho dela. E ela não vai encontrar nada de bom nisso. Ela tem que se apartar da perversidade, da maldade, da injustiça, de toda a prática pecaminosa que ela acumulou e aprendeu e vive. Deus quer dar às pessoas a oportunidade de sair disso e dar a elas o entendimento de que Deus ama cada uma delas. Deus se importa com as suas vidas, se importa com as suas misérias, se importa com os seus pecados, se importa com as suas doenças e enfermidades, se importa com a sua vida perdida, vazia, sem sentido. Deus se importa, Deus é um Deus que se importa com as suas criaturas. E Ele quer salvar, quer libertar as suas criaturas do pecado, da destruição, da morte eterna. Então eu repito, Deus abriu um tempo oportuno para que a sua presença e a sua visitação seja sobre a nação do Brasil. Deus está operando para que as hostes malignas que estiveram nesse país por muito tempo caiam por terra debaixo do nome santo de Jesus. E Deus está operando para que o povo brasileiro, nesta geração, ouça a sua palavra, entenda o caminho santo dele e compreenda que em Jesus, e somente em Jesus, há salvação, há vida nova, há uma vida verdadeira, digna de ser vivida, debaixo do propósito e da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu quero que você guarde muito bem guardado no seu coração essas duas frases. Deus abriu um tempo propício para a igreja ser restaurada, levantada e fortalecida para fazer a obra perante esta geração. E Deus abriu, ao mesmo tempo, para o Brasil um tempo oportuno para que esta nação possa ser libertada das cadeias da injustiça, da perversidade, da maldade, da corrupção, do engano, em todas as áreas da sociedade, tanto no nível moral, ético, né, que é um nível espiritual, como no nível natural, no nível político, econômico, social, etc. Deus está fazendo isso. Não é um trabalho da noite para o dia. E a igreja é chamada a participar desta obra. Aleluia. Hoje você está ouvindo isso. O que eu quero de você? Como pastor da igreja aqui, um dos pastores da igreja. Eu quero que você creia nessa palavra. Eu quero que você ponha essa palavra no seu coração. E eu quero que você se coloque diante dessa palavra e diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu sou teu servo ou tua serva. Disponha da minha vida para cumprir o seu chamado, o seu propósito perante esta geração, neste tempo. Como o Senhor obteve a mesma entrega dos seus discípulos lá há 2000 anos atrás. Como muitos ao longo desses 2000 anos se entregaram ao Senhor para cumprir a vontade de Deus em cada geração. Coloque-se diante do Senhor. Peça a Ele: Senhor, restaura a minha vida. Se o Senhor abrir um tempo propício para a igreja, e o Senhor quer restaurar, levantar e fortalecer a sua igreja, faça isso na minha vida, faça isso na minha família,
na minha casa. Disponha de mim. Você tem coragem de fazer essa oração? Sim ou não? Ou você tem medo de fazer essa oração? Medo do que Deus pode cobrar de você? Medo do que Ele pode falar? Você está pronto? Então, eis aqui a minha agenda para você. Você tem medo do que Deus pode falar para você? Eu sei por que eu estou perguntando isso. Eu já vi isso acontecer. Não tenha medo. Deus nunca vai pedir nada de você, algo que Ele queira, por exemplo, tirar da sua vida, que não vale a pena ser descartado. Deus não vai tirar nada da sua vida, nem da sua família, que não vale a pena ser descartado. E Deus não vai pedir nada de você como um encargo, uma responsabilidade, né? Que você não tenha a condição que Ele mesmo vai dar para você cumprir o que Ele está pedindo. Compreende isso? É o poder da graça de Jesus. É o poder da graça de Deus para a sua vida. Tudo aquilo que Ele vier a pedir ou cobrar de você, Ele vai te ajudar a abrir mão e a fazer debaixo dessa graça do amor dEle. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando pela rede social, está ouvindo a palavra de Deus, Deus está falando com você também. Deus quer tocar a sua vida e a vida da sua família. Deus quer mudar a sua sorte, mudar os seus caminhos, tirar as decepções, tristezas, amarguras. Deus quer trocar as preocupações e ansiedade do teu coração por palavras de bênção, de consolação, de direção, de força, de graça, de alegria. Aleluia. Creia nele. Creia que Deus quer te abençoar ricamente. Vamos orar para isto. Glória a Deus. Coloque-se diante do Senhor. Levante as suas mãos para Ele. Você já disse sim, ou se não disse nada, tem tempo ainda de decidir. Coloque-se diante do Senhor. Querido Pai, em nome de Jesus, temos liberado a Tua palavra nesta manhã. Damos graças por ela, damos graças por iluminar os nossos corações. Damos graças, Senhor, por ter entendimento daquilo que o Senhor está trazendo sobre nós como igreja, sobre a sua igreja no Brasil, sobre o povo brasileiro, sobre a nação do Brasil, porque verdadeiramente Tu és aquele que está desejando resgatar a nação brasileira dos seus pecados, da sua perdição, da sua perversidade, das suas caminhos de injustiça, de malignidade, trazer cura, sarar esta nação e dar a este povo novos caminhos, novas verdades, novos paradigmas de vida. Bendito seja o Senhor. Pai, nós colocamos isso diante do Senhor, nos apresentamos a Deus, a Ti, e dizemos sim, Senhor, eis-nos aqui, opera em nós, restaura as nossas vidas como igreja, como família, como homens e mulheres, como servos e servas. Restaura o Teu povo nesta nação, Senhor, e opera para trazer à luz sobre esta nação os Teus propósitos eternos. Faz cair, Senhor, toda malignidade que tem se instalado nesta nação. Faz cair, Senhor, a vida segundo a carne, na injustiça, no pecado, na iniquidade, na corrupção e na vaidade. Opera para trazer a justiça, a paz, a alegria, o amor do Senhor, a fé, a adoração ao Teu nome tão somente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico.